Vamos dar sequência aqui então ao Linha de Frente, porque vamos acionar agora a nossa repórter Letícia Fagundes. Ela está em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, evidentemente, e tem informações importantes. Justamente vocês falamos sobre isso, sobre a desinformação, fake news, que estão prejudicando, inclusive, as doações da cidade. Muito boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os telespectadores da Jovem Pan. Que eu quero agradecer, inclusive, né, porque através dessa emissora aqui, que a cidade de São Leopoldo, através dessa mobilização, né, dessa campanha, está recebendo também donativos e está combatendo, juntamente com informação em loco, regionalizada, a fake news. O que está acontecendo, né, pessoal? A gente está aí num processo muito exaustivo, mental e físico, né? Como eu já falei, eu sou regionalizada, eu sou nascida e moro aqui. E a gente também se desgasta, daí vem também essa situação de se desgastar com a falta de informação ou a desinformação. Então, assim, vários vídeos, né, circulando na internet ou em grupos de moradores, onde há uma interpretação do que é visto, né, e uma narração sobre aquela interpretação. Então, sempre é bom ir diretamente na fonte, né? Isso até é uma situação que a gente comenta com os moradores. Vai lá, se informa, se puder, pede para gravar, né, para passar uma informação mais justa, mais limpa. E a temperatura aqui deu uma melhorada, né? Muito bom isso. Mas é uma previsão, a gente não sabe o dia do amanhã, assim como foi nas chuvas, a gente não sabia, né, que isso ia vir de uma hora para outra, mas fomos avisados há 30 anos atrás e ninguém deu muitos ouvidos, né? O próprio jornalismo fez essa campanha de entrevistar muitas pessoas que trabalham com o clima no planeta inteiro e muita gente deixa para lá. Então, esse deixa para lá acabou que dando esse resultado, a gente está pagando hoje toda essa destruição que vocês estão vendo aí, né, nas imagens que estão passando. Letícia, eu queria que você trouxesse para a gente aí uma atualização de como está São Leopoldo, como já o período mais agudo já passou, as águas baixaram, os desabrigados estão tendo aí uma atenção especial. Eu queria que você atualizasse, então, todas essas informações. Eu acabo de vir de uma reportagem, né, onde a gente aqui na cidade, especificamente São Leopoldo, que é muito bom e importante falar a cidade, né? Quando a gente vai dar uma informação, porque às vezes tem outras cidades com outros movimentos, outras movimentações. Aqui, exatamente hoje, está sendo instalada, né? Uma bomba emergencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa bomba ela vai ficar um tempo ali, ela é alugada pela prefeitura, de uma empresa privada, ela fica um tempo ali para tentar absorver toda essa água, né, da cidade. Então, ela fica esse tempo, é uma bomba emergencial, está sendo instalada nesse momento, né, e a gente acredita que vai dar uma melhorada, né, mas ela não vai ficar lá para sempre, não. Então, isso é uma realidade. A gente vai ter que trabalhar com essa realidade de repente, mais para frente, a administração pública se organizar para poder, né, instalar algumas coisas que fiquem lá mesmo, né? Cria uma estratégia, uma situação, porque essa é emergencial, essa bomba. Estamos conversando com a Letícia Fagundes, está em São Leopoldo. Letícia, quantos mil habitantes tem São Leopoldo? Eu queria que você também situasse para a nossa audiência quanto da cidade foi prejudicada, foi uma das mais prejudicadas? Sim, a gente está no ranking 5, né, das top 5 das cidades mais atingidas do Rio Grande do Sul. Então, ela tem 220 mil habitantes, 180 estão atingidos de alguma maneira pelas cheias do Rio dos Sinos, que é as cheias de todos os rios praticamente. Esse rio do Vale dos Sinos aqui é um vale, né? Uma subida para a serra já. Aqui nesse vale deságua vem água de outras regiões. Então, por isso também que é importante frisar a região quando a gente dá uma informação aqui. Porque, por exemplo, se eu falar que eu estou no Rio Grande do Sul e está ainda cheio, pode ser que lá em outro local já baixou. E isso serve também, queria frisar, para as doações, né?
Algumas doações, tem pessoas falando que não precisa mais mandar roupa. Isso é uma coisa que está sendo bem frisada desde os jornais da manhã, que eu venho participando aqui. E é uma coisa que precisa ser frisada. Gente, de repente, lá no município onde tem 20 mil habitantes, ok de roupa. Mas aqui tem 180 mil. E aqui não está ok de roupa. Fui atrás dessa informação também, porque era uma desinformação. E o pessoal, os voluntários, falaram, sigam mandando roupas, sim. Então, a gente vai direto na linha de frente, tá? Por favor, escutem muito a imprensa, que tem por objetivo informar, veículos importantes que têm por objetivo informar e não apenas redes sociais. Letícia, agora a pergunta então do Guilherme Mendes, ele quer falar contigo, Letícia. Letícia, boa tarde, tudo bem? Eu queria te perguntar uma coisa, você usou a expressão deixa para lá, você falou depois do alerta já havido no próprio estado em decorrência do que já ocorreu há alguns anos. Eu queria te perguntar, e você também comentou um pouco dos especialistas que foram ouvidos ante a possibilidade de repetição da tragédia havida na década de 40. Eu queria te perguntar a sua opinião e, sobretudo, a sensação que você tem em relação ao que você ouve das pessoas que estão aí. O povo gaúcho, não só de São Leopoldo, mas de todo o estado. Você acha que há, por parte da população, uma sensação de que algo poderia ter sido feito de diferente pelo governo do estado? E aí eu não falo propriamente deste governo, eu falo dos sucessivos governos que passaram. Porque se de um lado o povo gaúcho não tem condição regionalmente de lidar com todas as questões climáticas e todas as repercussões que a mudança no clima vem causando mundo afora, e aí o Rio Grande do Sul passa a ser mais uma vítima, localmente muita coisa poderia ter sido feita, não é? Como a gente diz, sistemas de alarme, educação da população, sim, orientação para não ocupação de regiões de possível alagamento. Como é que você percebe a sensação do povo? Depois que a tragédia aconteceu, há a expectativa de que algo vai mudar ou simplesmente vai se mitigar o dano e a vida vai seguir como fora anteriormente? Não, o povo gaúcho nunca mais vai ser o mesmo. Vocês podem ter certeza disso. As pessoas que estiveram aqui, estão aqui enfrentando isso, nunca mais serão as mesmas com relação à chuva e com relação a enchentes e desastres naturais. Tu falaste algo assim com relação ao que o governo podia fazer. Eu penso que o que todos os governos poderiam ter feito antes e agora, né? Porque isso não é uma coisa de agora, né, pessoal? Isso é uma coisa que está sendo falada há muitos e muitos e muitos anos, né, no jornalismo. Então, faltou um pouco de respeito com relação à pesquisa, né? Com relação às pessoas que ficam horas, que ficam meses, que ficam anos, né, avaliando um rio, um riacho, um arroio, a água, o mar. E, infelizmente, a gente tem aí uma situação bem complicada para os próximos anos. Isso aqui que está acontecendo não vai acabar. Não vai acabar. Não vai ser amanhã que a coisa vai terminar aqui. Então, é importante que a gente avalie isso como temas emergenciais. Coisas não emergenciais, a gente segure um pouco e avalie, porque eu acredito que, conversando com especialistas já, né, ao longo da minha carreira, agora ainda mais, verificando em loco e vivendo como pessoa gaúcha, moradora daqui, isso vai acontecer em outros estados. Não creio que vai parar aqui. Então, se parece, respondendo a pergunta, que a coisa só dá uma agilizada quando já aconteceu. Isso não é de agora. Isso foi sempre assim. Infelizmente, sempre foi assim. E aí eu acho que, como algumas pessoas da administração pública também foram afetadas diretamente, acredito que pode ser que alguma coisa melhore daqui para frente. Sem dúvida, é o que nos resta imaginar que depois disso, o que pode ser pior. Então, se não houver uma mudança, evidentemente, né, Letícia Fagundes, falando diretamente de São Leopoldo, trazendo toda essa realidade extremamente difícil, portanto, nossa solidariedade a você, Letícia, resiliência. Muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer e desculpa, mas a gente está num ambiente onde as pessoas estão se movimentando e quero agradecer o espaço aqui. Obrigado. Exatamente. Né, Guilherme, se a gente imaginar o seguinte, né, a grande enchente lá, 41,
estamos em 2024. Se ao longo desse período houvesse um investimento continuado, como você disse, não é esse governador, mas a sequência, né? Um plano que fosse colocado, eu acredito que impedir a totalidade dessa catástrofe, não, mas minimizar sem dúvida, né, Guilherme? Não tenha dúvida. Eu acho que são dois momentos distintos de análise para esse episódio. O primeiro é a questão da mudança climática. Negar o que vem acontecendo no mundo afora, e isso não afeta só o Brasil, afeta o mundo como um todo. Nós tivemos aqui no início do ano, já faz um ano, a tragédia aqui no litoral de São Paulo, chuvas fora de qualquer padrão, deslizamentos, mortes, enfim. A gente tem que entender que o clima mudou graças à ação humana. Cabe ao ser humano, não é, reavaliar suas rotas e ver na medida em que é possível tentar interferir menos no ambiente natural. Esse é um caminho. E o segundo caminho é propriamente um plano para lidar com as tragédias. Nós vimos aqui no litoral de São Paulo que não havia, nós vimos agora no sul novamente que não havia, nós vimos em Minas, quando aí não era um desastre natural, mas um desastre de uma construção nas barragens de Brumadinho e... como era outra? Mariana. Nós vimos que também não havia nenhum tipo de plano para caso aquilo viesse a acontecer, e era uma hipótese, principalmente no segundo episódio, altamente provável, e simplesmente ninguém planeja, ninguém senta e faz planos de contingência. A coisa vai levando, vai sendo levada, e a hora que acontece, aí sim a gente corre atrás de tentar mitigar os prejuízos. Alguns são insolúveis. Quando se perde uma vida, quando se destrói uma família ou quando se perde memórias, isso não dá para ser reparado. É importante a gente ter a dimensão dessas tragédias. Não é somente a destruição no setor produtivo, a destruição de um bairro ou de uma casa, é a destruição de histórias de vida, e essas histórias não podem ser reparadas. Quem passou por isso, certamente, não vai ser mais o mesmo daqui para frente. E é isso que a gente tem como cidadão, como membro de uma sociedade e pontualmente como participante da gestão pública, trabalhar para mitigar. As pessoas têm que ter o seu direito à vida preservado, tem que ter a sua segurança, mas, sobretudo, tem que ter o direito de planejar, tem que ter o direito de participar dos planejamentos, tem que ter o direito de cobrar, porque as ações dos governos acabam impactando a vida das pessoas. E quando a gente vê uma situação como essa, infelizmente, só nos resta chorar. Espero que, de fato, da forma mais trágica possível, como a Marcela falou, o dia pós-tragédia seja diferente e que daqui para frente, 83 anos depois da tragédia de 41, repetida em 2024, a gente não volte a estar falando dos mesmos erros, da mesma falta de plano, da mesma falta de estudo, da mesma falta de contato com a ciência. Ela bem pontuou, vários cientistas, jornalistas vinham alertando para o que poderia acontecer. Por que essas pessoas não foram ouvidas? Por que a voz delas muitas vezes foi silenciada? Isso eu acho que é o ponto central daqui para frente. Sem dúvida. Daqui a pouco nós vamos até... Eu vou conversar com o Marcelo, que ele está esperando a gente lá em Porto Alegre, mas a gente vai voltar desse tema, até porque para falar dessa necessidade de um plano nacional, independente de quem senta na cadeira 4 ou 8 anos, seja nos municípios, nos estados e também na própria União, evidentemente. Nós não temos saneamento básico, gente, e não tem porque você vai enterrar lá a obra, ninguém vê. É melhor fazer um posto de saúde, é melhor fazer uma estrada, uma avenida. É isso que a questão técnica, política também precisa mudar muito no Brasil.